Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos companheiros, colegas do Fraternidade Espíritas e demais irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal no YouTube. Sou João Paulo Alves Santana, estou junto com a minha irmã. Janaína Veras. E Nós vamos vamos. falar sobre vida espiritual. Então, para começar, vamos fazer uma oração rapidinho, né, João? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar em seu nome, pedindo a espiritualidade que nos intui, para que as palavras que aqui sejam ditas possam tocar o coração de todos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu bom Pai. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje vamos falar sobre o mundo espiritual. Então, assim, para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não conhecem ou não ouviram falar sobre essas relações que existem no plano diferente, né, no plano invisível, e dos seres que ali habitam, eu tenho certeza que hoje o estudo que nós fizemos com relação ao tema vai esclarecer muitos pontos que alguns irmãos ainda não conhecem. E aqueles que já conhecem podem nos acompanhar, podem reforçar suas convicções, podem navegar conosco nesse estudo com relação a esse tema tão importante, né? Afinal, nós estamos aqui numa existência, mas temos aí por trás uma vida que é a vida do espírito, né? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esses mundos, sobre esses seres, né? Sobre a erraticidade, sobre os seres errantes. Então, eu tenho certeza que hoje o nosso estudo será bem proveitoso a todos. Lembrando, né, João, que a gente vai dar uma pincelada, porque esse tema é muito abrangente e não cabe a nós aqui tentar esgotar esse tema de forma alguma, né? Tá Sem dúvida nenhuma. tendo, tá tendo aí corrida de Fórmula 1 aí, perto? Pois é, eu acho que está tendo, viu? Tá passando. Vai acompanhar a gente aí na nossa conversa. Vai acompanhar a gente aqui, viu? Eu acho que estão É fazendo isso aí. algum treinamento aqui do lado. Então vamos lá, vamos dar início. Então, bem como a gente falou, né, é o capítulo 6, Vida Espírita, do Livro dos Espíritos, que hoje a gente vai bater um papo aí sobre isso. Nós todos sabemos que existem dois mundos, né, distintos. Nós aqui, encarnados, né, com esse mundo material, corpóreo, e o mundo, né, dos desencarnados, que é o plano espiritual, do espírito, da alma, né? E no mundo espiritual, tem até esse desenho que a gente colocou aí do lado, né, como se fosse assim algo lá para cima, né, algo em outro plano. A gente sabe que os espíritos se aproximam por afinidade. Não necessariamente somente os laços familiares, mas grupos afins. O que seriam esses grupos afins, Janaína? Ou são laços familiares mesmo, que nos envolvem e nos cercam, ou são, por exemplo, aquele músico que está sempre com aquela turma, né, que toca um instrumento, que gosta de tocar, que a música para ele é uma grande paixão, também é um laço de afinidade. E o que seriam os bons e os maus? Aqueles que têm os pensamentos bons, que procuram a bondade e o bem sempre ao próximo, eles têm uma afinidade, né? Eles se juntam naquele intuito. E os maus, por conseguinte, é o oposto, né? São aqueles que não pensam no próximo, que não com muita assim característica egoística, né? Eles também se afinam. Então, eles se dividem lá no plano espiritual por afinidade. Essa é só uma introdução aí para vocês.
Aqui a palavra-chave, então, é sintonia, né? É a sintonia Exatamente. que nos atrai, né? A gente coloca numa estação a nossa rede mental e nós trazemos para junto de nós, tanto no plano espiritual como no plano material, nós atraímos aqueles que têm afinidade conosco, né? E convivemos na Terra, né? E no plano espiritual também, a fim de que um ajude ao outro, um colabore com o outro, um colabore com o desenvolvimento do outro. É lógico que, assim como aqui na Terra, nós encontramos espíritos em diferentes estágios educacionais, né? E isso não é um problema, né? Isso é uma interação que vai ajudar todos, né? Vai ajudar todos a evolução individual, né? Tanto daqueles que estão sendo ajudados, como também aqueles que estão ajudando. Interessante, João, isso aí que você trouxe, porque tanto na Terra como no plano espiritual, né? Uhum. Existem estágios de evolução lá também, né? Como eu gosto sempre de falar, é como uma escola que tem vários níveis, né? Tem aquele jardim de infância, tem o primeiro, segundo ano, até a faculdade. Estamos aqui, assim como lá também. Existem espíritos de graus, né? De evolução, né? Todos nós estamos, né? Num grau aí. E por estar na Terra, imagino que o nosso grau ainda seja bem inicial, que a gente tem muito o que aprender ainda. Sem dúvida. Características do plano espiritual. Eu acho muito legal essa maquete, então sempre que eu posso, eu coloco nas apresentações. O que a gente vê aí? A parte, né, terrena, uma casinha, uma igreja, um parquinho, e lá em cima, a mesma coisa. Uma casinha, uma igreja, a árvore, tá vendo? Por quê? Porque o plano terreno, ele é uma cópia do plano espiritual. Aqui, a gente tenta fazer o que a gente viu lá, né? Lá, com certeza, é muito mais melhorado, a tecnologia é diferente, né? Mas aí, Janaína, lá também é matéria isso? Não é a matéria que a gente conhece aqui, mas também é corporificada. Então, existem as casas, existem as plantas, as árvores, né? Nós nos apresentamos com o nosso perispírito, que é uma espécie de matéria, né? Mas não é a matéria essa aqui que a gente toca, palpável, né? Aqui. Ela é diferente. Mas você vê nessa maquete que eu acho muito interessante, que é tudo assim, é baseado, né? A gente vê nos livros, nos filmes, que é como se fosse mesmo uma cidade. Essa é a característica inicial, né? Quer falar alguma coisa aí sobre isso, João? Não, né? Não, mais à frente a gente vai abordar bem a gente vai destrinchar nos próximos Tá. slides aí. Aqui eu trouxe uma questão, 86, lá do Livro dos Espíritos, né? Que fala o seguinte: os dois mundos, tanto o espiritual como o físico, né, o material, são de certa forma independentes. Não obstante a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessante um sobre o outro. Aqui você vê na primeira figura uma menina, né? E ao lado dela um espírito. Na segunda você vê uma pessoa que deve estar num bar e próximo a ele vários espíritos. Nós aonde estamos, né? Nós estamos sempre acompanhados pelo plano espiritual. Tem uma parte, né, um trecho que fala o seguinte, que nós somos mais envolvidos por eles do que eles por a gente. Então, tudo que a gente acaba falando e fazendo aqui, há sempre um intermédio do plano espiritual. Quem tem essa sensibilidade, né, mais apurada e consegue distinguir o que é seu do que a influência deles, é mais fácil, né? Tanto é que a gente está aqui para isso, né, João? Aprender a fazer essa diferenciação e tentar, na hora desse julgamento final, ser mais assertivo conforme os seus princípios, né? Mas que nós sofremos a influência espiritual o tempo inteiro. Por isso, ao acordar, a gente deve sempre agradecer, pedir a Deus para nos abençoar, porque já é
um momento em que você abre um canal para o que vem durante o dia, né? Para que você possa também se sintonizar com a espiritualidade amiga, né? Benfeitora. Aqui eu vou destacar algumas frases que são importantes, né, desse trecho aqui, né, que existem os dois mundos, né, sem dúvida nenhuma. Mais para frente a gente vai até mostrar aqui uma passagem do Novo Testamento em que Jesus corrobora com essa frase aqui de Kardec, ou Kardec corrobora com a frase de Jesus, né, melhor assim dizendo. Sim. Existem os dois mundos, né, existem vários mundos, né, na verdade, Jesus fala, né, e existe o físico e existe o espiritual. Eles são, de certa forma, independentes. Quer dizer, um sobrevive, um existe, independente da relação do outro. Né? Quanto mais material é o mundo, mais ligado às coisas da matéria, né? Será esse mundo. E assim também no plano espiritual, né? Quanto mais desenvolvido, quanto mais elevado, quanto menos apegado às coisas da matéria, às paixões do mundo, são os espíritos, menos correlacionados com e afetados com o mundo físico eles são, né? Mas, de certa forma, o Kardec coloca um ponto interessante aqui, que um afeta o outro, um reage sobre o outro, né? Então, nós reagimos certamente às influências do plano espiritual, às companhias que estão junto de nós, né? Que nós fazemos, né? Essas relações através da sintonia, né? Como nós falamos, mas, de certa forma, também nós somos responsáveis pelo aquilo que nós passamos para o mundo de lá também. Nós temos uma responsabilidade também. Então, era bem comum as pessoas perguntarem para o Chico, falar, Chico, você não tem obsessores, né? Não tem nenhum obsessores? Ele fala, ó, eles estão aqui comigo, mas eu não estou com eles. Exato. Então, é a questão da sintonia. Às vezes, o espírito ele se aproxima da gente. Se a gente der vazão, a gente com certeza vai dar cabo a uma reação no mundo espiritual. E essa relação do mundo espiritual com certeza vai trazer suas consequências para o espírito, para a gente, para todo o sistema que nos roda. Então, assim, isso nos traz uma reflexão importante sobre aquilo que a gente emana. Aquilo que a gente emana, a gente tem responsabilidade, né? Se nos momentos da dificuldade a gente começa a somatizar e a reverberar aquilo dali e jogar para o mundo aquilo dali, certamente a gente vai sintonizar com os espíritos que pensam assim, certamente a gente vai ser responsável pelo aquilo que a gente está emanando para esses espíritos, impactando eles, o mundo espiritual, e eles vão reforçar também aquilo que nós estamos pensando. E se nós mudarmos, e mudarmos o nosso mindset, né, a nossa programação mental, nossa forma de pensar, e começarmos a ver as dificuldades, começarmos a ver as questões como oportunidades, vamos dizer, a gente também vai atrair espíritos que pensam assim, espíritos que são progressistas, espíritos que são que querem o nosso progresso, que querem o bem geral, espíritos que conseguem enxergar as coisas de uma forma diferente, né? E que percebe que às vezes é um ponto dentro de uma imensidão gigante que às vezes a gente naquele momento, por estar vivendo aquele ponto, dá uma importância muito grande, né? Se torna um grande turbilhão da nossa vida, mas quando a gente se afasta um pouco, a gente vê, não era tão grave assim, dá para transpor isso daí e dá para a gente tirar as lições e continuar a nossa caminhada, né? O que a gente tem que ficar claro é o seguinte, o que eu e você queremos mostrar. Nós sabemos, existem dois mundos, eles são independentes, mas são o quê? Correlacionados. Então, nós somos responsáveis por aquilo que atraímos. Então, que pensemos bem no que, de fato, a nossa mente anda aí com as caraminholas, porque a gente atrai absolutamente tudo aquilo que a gente emana, né? Então, que orai e vigiai. Sai daí, né? Então, aqui, eu acho muito legal. É um ciclo onde a gente pega as famílias, a gente pega as crianças, como se a gente pega a sociedade inteira, né? E não há linha divisória entre essas duas dimensões que a gente está tratando, que é a física e a espiritual.
A planificada espiritualmente, ela serve de modelo para a física, igual aquela maquete que foi passada. E ambas se interpenetram. É um resumo, né, desse começo. Olha uma passagem da Bíblia, João, capítulo 14, versículo de 1 a 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. O que seriam essas várias moradas do meu pai? É isso que a gente está falando. Não é só aqui no plano terreno. Isso ele estava falando para eles, né? Para ali, para a comunidade que o cercava naquele momento. Nós temos vários planos espirituais. Existem os mundos transitórios, que a gente já vai falar. Existem os planos mais superiores, né? Que tem os espíritos puros. E dentre esses mundos transitórios, mundos superiores, existem várias moradas. E é isso que ele está falando. Que nós não nos prendamos achando que é só aqui e acabou, né? Vamos abrir nossa mente e ver que Jesus habita, né? Deus, com a sua infinita bondade, traz muitas moradas para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É isso aí. Essa base evangélica eu acho muito importante, porque é muito importante a gente entender e compreender, principalmente ali no Novo Testamento, existem respostas e as coisas ali são muito claras, né? A gente não pode ignorar o que está sendo dito ali. A gente precisa entender o contexto do que está sendo dito e trazer todas as passagens a nosso favor, né? Elas estão ao nosso favor, né? E a gente precisa compreender. Então, essa passagem ela é muito clara, né? E ela é muito importante, porque se a partir do momento a gente achar que a gente está o nosso mundo é um centro do universo, né? O nosso mundo é a morada única, e ali nós vamos trazer uma série de repercussões do nosso comportamento e vamos trazer a nossa vida muito para a matéria, muito para o mundo que a gente consegue perceber. E Jesus deixou claro, não se preocupe, calma, fique tranquilo, né? Como o Emmanuel uma vez falou para o Chico, né? Quando ele estava no momento de dificuldade, ele botou lá, isso vai passar. Os momentos de dificuldades vão passar, os momentos de euforia, quando tiver no momento de euforia, que ele também lê aquele momento, que vão passar. São momentos, né? Isso também passa. Isso também passa. São momentos da vida de altos e baixos, mas é porque a vida não é uma linha reta, né? A gente tem momentos que são os momentos de um pouco mais de euforia e os momentos de uma dificuldade um pouco maior. Mas tudo isso é em prol de uma vida. A gente tem que pensar isso. Qual a vida? Essa vida que a gente vive? Não, a vida não é da carne, a vida é do espírito. O que nós estamos vivendo é uma existência da vida do espírito. É o que nós vamos falar até um pouquinho mais na frente aqui. A gente vive a existência da vida do espírito. Nós somos um ser, né? E esse ser é único, não volta mais. Né? Não vamos ter uma nova Janaína no mundo, nem um novo João Paulo, mesmo uma nova encarnação. Não vai ser mais a Janaína. E nem vai ser um João Paulo. Seria outro corpo, né? Um outro corpo, uma outra existência e uma outra forma de viver a encarnação em um outro contexto. Então, assim, tudo isso é importante a gente ampliar a nossa visão para que a gente perceba e dê a dimensão correta para cada coisa que ocorre no mundo. Não ignorando, mas dando a ele a sua porção correta, né? E não dando a nossa energia toda. Exatamente. Aqui nós vamos entrar um pouquinho no ser, né? A gente falou muito do mundo, né? A gente fez esse link agora para falar sobre o ser. Quem é esse espírito errante, afinal, né? A gente falou da erraticidade, agora vamos falar do ser propriamente dito. E aqui essa composição que nós conhecemos, né? Ou a maioria de nós que estamos aqui na live, aqui na gravação, que estão nos ouvindo, aqueles que não sabem, tem a oportunidade de nos acompanhar aqui. Nós somos compostos de três partes, né? De três partes que se tornam uma única parte dentro dessa existência. Quais são?
o nosso corpo material, o nosso perispírito e o nosso espírito, né? Então, tudo isso compõe o ser. Compõe o ser João Paulo, compõe o ser Janaína, e é isso que nós vamos, aqui que nós fazemos essa dimensão para ver que, o que nós vamos alimentar. O nosso corpo, né, exemplificado aqui, na terceira parte aqui, ele exemplifica a parte material, né? O nosso perispírito é essa parte que nos encobre, né? E faz esse link com o espírito. E esse espírito é o espírito que nós, aquele mesmo, aquela essência que nós somos mesmo, né? O perispírito e o corpo, eles têm essa capacidade maleável, né? De se mudar nas existências. Agora, o espírito, a nossa essência, é tudo que nós vamos construindo, né? Ele não é imutável porque ele vai sendo forjado com as nossas encarnações, né? Com os nossos progressos, ou com as dívidas que nós acumulamos através da encarnação, né? Então, João, ali, o espírito errante. O espírito errante é aquele que não está aqui na matéria. É o desencarnado. A gente até, o espírita, não costuma usar muito essa palavra espírito errante, mas e sim desencarnado. Ele seria o quê? Seria o espírito e o perispírito, né? Porque o espírito, ele é a centelha de luz. E o perispírito é aquele que se molda, você vê ele que tem é moldado conforme o corpo. Então, ele também existe uma espécie de matéria. O espírito errante é o conjunto desses dois aí. É aquele que está no mundo transitório, que eles chamam, né? Que é entre uma encarnação e outra. É isso aí. E aqui, eu trouxe aqui uma coisa importante da gente entender, outra passagem que está lá em Hebreus, né? Que a gente traga aqui à tona e faça a interpretação dela à luz do contexto, sabendo que no Evangelho de Jesus, né, não existe conflito, né? Às vezes a gente gera o conflito, o ser humano, pelas hermenêuticas, né, pelas interpretações que querem excluir a frase dentro do contexto. Então, tem lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo final. E ali, claramente, ele está falando da vida do ser, da existência, aquela existência. Então, aqui, por isso que eu reforcei bem claro, a gente não pode perder esse foco. A nossa existência, a minha existência como João Paulo, a sua existência como Janaína, a existência da Jamília, a existência da Maria Vilma, a existência de cada ser, ela é única. Ela é única. Porque nunca mais a gente vai voltar como esse ser, né? Então, como esse ser, a gente vai desencarnar. Como esse ser, a gente vai enfrentar aquilo que foi dito ali no Velho Testamento, o juízo final. O que é o juízo final? É toda vez que a gente desencarna, a gente vai colher o fruto daquilo que a gente veio plantando. Então, o juízo final, muitas vezes, é interpretado como um dia D, mas esse dia D ocorre o tempo todo nas nossas vidas. Está ocorrendo agora com a pessoa que está desencarnando. Ela está colhendo tudo aquilo que ela cativou dentro da existência dela, da vida dela, do ser, né? Aquele ser. Aí nós vamos voltar depois, vamos voltar, mas a gente vai voltar como um novo ser. Eu já não vou ser mais o João Paulo. Eu vou ser eu vou ter levar lógico a minha essência como espírito. O meu perispírito vai ser moldado, modificado, e o meu corpo já será um outro corpo. Eu terei uma nova existência dentro do quê? Do contexto da vida do espírito. Então, assim, essa concepção que é importante a gente ter. A diferença em vida e a diferença entre existência, que muitas vezes é confundido como se a vida fosse uma existência. Não. A vida é uma coisa muito maior, muito, mas muito maior que uma existência. João, o que tem que deixar claro aqui é o que morre uma só vez é esse corpinho aqui da Janaína, esse aí do João. Esse vai morrer um dia, e ele vai morrer só uma vez, é isso que você está falando. Quando eu encarnar novamente, eu venho com esse corpo, dessa forma, não. Então, esse corpo, ele realmente morre. Mas a nossa essência, o nosso espírito, esse nunca morre. Esse
passa esse tempo na erraticidade, ele pode ir para outros mundos, pode evoluir quando ele estiver nesse momento da erraticidade, como espírito errante, né, desencarnado. Mas muitas vezes ele precisa vir para o corpo, né, para a matéria, uma nova encarnação, para que ele ponha em prova tudo aquilo que ele estudou, que ele planificou lá em cima, né, no mundo espiritual. Aqui eu vou fazer um linkzinho com aquele outro de que Jesus falou, que se nós estivéssemos falando de um mundo só, se nós estivéssemos falando deste mundo, dessa existência, ele volo teria dito, né? Eu volo teria dito. Então ele deixou bem claro que existem vários mundos, existem outras dimensões, e que a vida, ela não se resume a esse planeta, a essa vida que nós vivemos. Porque se não fosse assim, ele teria nos falado. Exatamente. E, João, há necessidade de se preparar para a morte? O que você acha? Ou não? Você já falou aí, né? A gente se prepara para a morte todos os dias, porque todos os dias a gente morre um pouquinho, né? A adaptação no plano espiritual, ela é assinalada por um importante processo educativo, mesmo para os espíritos que apresentam melhores condições evolutivas, ou seja, independente se é um espírito já mais evoluído, né? Ele também está em constante evolução. É um processo educativo, né? Aí é que a gente vê. É o livro, é uma parte do filme, né, João? Nosso Lar, esse aí acho que é o primeiro, né? Condicionamentos, hábitos, características, forma como ocorre a desencarnação, efeito na mente e nos atos do desencarnado. Então, ou seja, às vezes, puxando aqui a sardinha para a gente, é uma pessoa que tem conhecimento, né, da espiritualidade, que sabe que na hora que a gente morre, isso aqui não finaliza, não finda, que existe um plano espiritual, mas mesmo assim é apegado, né? E tem muito medo desse desenlace, desse processo que é a desencarnação. E a gente vê que aí é mais dificultado, né? Dificultoso, é algo assim mais complicado. Porque não existe assim uma regrinha certinha, você desencarna e logo você vai para o plano espiritual. Não. A depender do seu apego, da sua materialização, né, que é a pessoa muito material, que é muito presa ainda àquele corpo, ela tem um processo mais lento do desencarne. Então, e quem que vem receber na hora desse desencarne? Seria um familiar? Pode ser. Se você tiver, né, a possibilidade e o entendimento de que aquele familiar venha recebê-lo, vai te ajudar, pode ser que venha, mas não existe uma regra, nada é uma regra, nada é taxativo no plano espiritual. Então, pode ser que venha um familiar, pode ser que não, só venha uma espiritualidade amiga. A depender da sua condução aqui no plano terreno, é que esse desencarne pode ser mais tranquilo, mais rápido, né? É isso. Dizem que quem veio receber Chico foi o próprio Jesus, né? Ele foi o próprio Jesus que veio recebê-lo. Aqui é um ponto muito, muito interessante, né? E é muito, às vezes eu sou muito questionado sobre isso, principalmente fora do agrupamento espírita, né? Aqueles que são curiosos, né? Que se aproximam da gente para perguntar, né? Sobre o que vai acontecer com a gente depois da morte. É muito comum, assim, receber essa pergunta. Mas o que é que acontece com a pessoa? Fulano morreu, desencarnou, né? Desencarnou agora. Onde ele está? E a resposta é essa, depende. Porque não há uma regra. É isso que aí a pessoa se incomoda. Mas é porque às vezes a gente quer uma relação determinística. Isso vai acontecer se a pessoa desencarnar, vai acontecer isso. Mas não é assim. Porque se não fosse, onde haveria a justiça de Deus? Onde haveria o nosso mérito? Onde haveria, né, a nossa participação? Então, assim, tudo vai depender daquilo que é nós, daquilo que a gente construiu em termos de caminhada moral, caminhada intelectual, de convivência na sociedade, daquilo que a gente plantou, né? Tem dois trechozinhos, acho que dá para exemplificar bem isso aqui. Um é a gente pensar numa prova.
Você chegar para uma sala de estudante e falar assim, como é que vai ser a prova? Eles vão olhar para você, depende. Giovana estudou, Sara não estudou, Miguel estudou uma parte. Então, cada um vai ter um desempenho diferente na prova, dependendo daquilo que ele se preparou, né? Essa preparação, né? Então, é isso. A preparação, como é que a gente se prepara para o desencarne? Vivendo bem, desempenhando bem as nossas oportunidades, né? E aproveitando as oportunidades. A gente toda hora é cercado de oportunidades, né? De momentos em que a gente pode escolher o caminho do amor, o caminho da ajuda ao próximo, o caminho de Jesus, ou a gente pode escolher o egoísmo, ou a gente pode escolher o individualismo, ou a gente pode escolher o hedonismo. Então, assim, a gente está fazendo essas escolhas o tempo todo. O que vai ser? Depende daquilo que a gente escolheu. João, assim, só para finalizando, que já está chegando o nosso tempo, como mãe, né, eu digo, não existe um manual. Cada ser é diferente, cada forma que você tem que agir. Então é isso, nós somos um complexo de nossas vivências, nosso passado, e que a gente tenha sempre em mente que a gente atrai, pela nossa sintonia, tudo aquilo que a gente emana, de bom e de ruim, né? E confiemos que na hora do nosso desencarne, tudo aquilo que nós semeamos será colhido ali, né? Então será tranquilo ou não, a depender da nossa conduta aqui, terrena, né? Aí, João, acho que você já pode finalizar aí, né? Tá, eu vou só trazer esse slide aqui, só que é o último, eu não vou me estender aqui não, porque esse aqui a gente tirou também do nosso lar, né? Só para a gente finalizar essa ideia do ser errante, né? Seria o ser, porque por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque são dois momentos, né, do André Luiz, né, exemplificado no livro e ilustrado ali no filme, né? Um momento de extremo sofrimento, né, que ele estava colhendo ali consequências daquilo que ele plantou, né, na encarnação, e um outro exemplo ele de um espírito já auxiliador, já auxiliando o agrupamento junto com a Aniceto, né, já em um outro estágio. Então, muitas vezes a gente pergunta, o ser errante é um ser infeliz? O ser errante é um ser que está vivendo um... Não, o ser errante nada mais é que o espírito. O André Luiz, nessas duas situações, ele é um ser errante. Ele é um ser errante. É um ser errante em dois momentos diferentes do seu momento na erraticidade, né? No mundo espiritual. Mas é isso, assim, nada mais é, como a Janina falou no começo, que o ser desencarnado. E como é que ele é? Ele é do jeito que ele era aqui. A gente não muda pelo fato que desencarnou. A única coisa que vai sair de nós é o véu da matéria. E ali a gente vai conseguir enxergar um pouco mais do que a gente enxergava aqui. Mas nós somos nós. É aquilo que nós carregamos em termos de imperfeições, de questões morais, e aquilo que nós cativamos no caminho do bem, no caminho do amor. Né? Isso, então, respondendo a pergunta aí, são felizes ou infelizes? Depende de cada um, né? Isso mesmo. Então vamos fazer uma oraçãozinha final para encerrar? Deixa eu só... Pronto. Agora estamos nós. Vou agradecer primeiramente a todos que estão conosco até agora, nos acompanhando aí até este momento. É um momento que serve para a gente, serve para vocês que estão nos ouvindo, serve para que a gente possa refletir sobre essa relação, refletir o que importa nas nossas vidas, refletir sobre a nossa caminhada, refletir sobre aquilo que nós trazemos como importância para a nossa vida, né? A gente, às vezes, mudar um pouquinho e tirar um pouco tanto o foco da matéria, tanto o foco das coisas do mundo, que elas são necessárias, mas são necessárias para quê? Para a existência. Lembramos que temos uma coisa muito maior e muito superior, que é a vida do espírito, que ela transcende muito a uma existência. E essa existência ela é apenas um suporte para o desenvolvimento, para o crescimento da vida do espírito, né? E que a gente chegue ali no momento do nosso desencarne, né? Quando chegar a nossa hora de nos juntarmos aos espíritos errantes ali, que a gente caminhe e saiba que, como diz aquela música do Trem-Bala, né? Que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é saber que o caminho te fortaleceu, né?
que essa existência fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa vida, fortaleça aquilo que nós verdadeiramente somos, né? E que o resto fique como um coadjuvante, como uma coisa que tem uma importância transitória e não permanente em nossas mentes, em nossos corações. Que Jesus, então, para finalizar, abençoe e nos faça ter ali a nossa mente, os nossos corações abertos para receber todas essas mensagens do amor, todas essas mensagens em termos de instrução, e que isso fortaleça a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E o Livro dos Espíritos está aí, tem uma bibliografia vasta a respeito disso, então quem se interessar, pode pesquisar. Isso aí, pessoal. Obrigada, João, por mais esse momento aí. Obrigado. Obrigada, fraternidade. Um beijo grande. Em breve nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Exatamente. Um beijo. Tchau. Um beijo a todos. Tchau.